Entre as boas práticas na prevenção da violência no Brasil, o SEDECA Sapopemba, localizado na zona leste de São Paulo, é uma referência de projeto que atua com jovens em vulnerabilidade social. O que produz a violência? Sapopemba é uma região que tem alguns serviços, mas muito pouco eles comunicam e também estão muito sucateados. Mas mora aqui muitas vezes é difícil mesmo. Aqui a gente vê que às vezes as coisas acabam se fechando num ciclo, né? Todos os bairros assim, mais distantes do centro, eu acho que é diferente, é totalmente diferente de você viver em um Alphaville da vida, em um bairro mais... Não é porque você mora numa quebrada que você não pode ter acesso às coisas. Então a gente vem muito desconstruindo o que normalmente é construído na rua, é construído fora. Você precisa realmente ouvir o território, as pessoas, os locais, os movimentos do território do seu entorno. SEDECA Sapopemba, Mônica Paião Trevisan, nasce em 87 por um desejo de Mônica, que era uma adolescente, nós não tínhamos o Estatuto da Criança ainda, e ela dizia: a gente precisa criar um lugar para fazer a defesa das adolescentes, fazer a defesa da garotada. Eu, essa época, já morava numa casa que eu acolhia meninas que queriam sair da rua, da prostituição, e assim nasce o SEDECA, para atender uma demanda gritada pelas próprias adolescentes da região. Eu tive que se virar, foi aí que eu fui pra rua e cometi né? Passei pelo núcleo de medida socioeducativa, que é o SEDECA. A maioria dos meninos que chegam pra gente, eles vêm direto da Fundação Casa. Então eles vêm de uma progressão de medida. Eles estavam internados, ou uma semi-liberdade, algo assim, e vêm pra gente, né, para fazer um acompanhamento em liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade ou os dois juntos. Muitas vezes eu via muito jovem que eu não quero não. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui. Como tem vários colegas meus também que tava, passou, saiu, e hoje não tá aqui pra contar a história não, entendeu? Se eu ficar lá, é o que nem eu falei, já vivi a maior dificuldade, tudo, fui pra lá, quando eu saí, então tipo, eu venho dizer a mesma coisa. Eu não tinha aquela estrutura pra me se alimentar, pra me bater um rango, pra me se vestir. Então eu falei, não, o foco vai ser aqui, eu vou bater o pé aqui, mano. A gente monta a casa de uma forma que realmente parece uma casa, não uma instituição. Casa, que você entra, te apoia, entendeu? Você fala do seu problema, se tiver na condição, eles resolvem. É assim, mano. Realmente a gente ouve com uma preocupação de tentar auxiliar, se não é a gente, enquanto SEDECA, de pelo menos tentar encaminhar. Nós sempre trabalhamos com o método Paulo Freire, ver, julgar, agir. Às vezes é uma conversa, um abraço, né? Então, eu acho que é isso, é o ouvir de verdade, né? É o mostrar que realmente a gente quer fazer algo em prol, né? Te dá um caminho certo pra você ir, entendeu? Ó, vai por aqui e tal, acho melhor você ir por aqui. É muito legal a gente trazer essa perspectiva da valorização deles mesmos, né? Claro que você vai ser responsabilizado, porque a responsabilidade só é dada quando a gente acredita na pessoa. Então a gente acredita na responsabilização. A gente está com oficinas de futebol de rua, capoeira, balé, dança de rua, percussão, uma biblioteca comunitária, o estúdio, que a gente também está fazendo algumas gravações e tal. Fora isso, a gente tem o sarau a cada 2 meses. A gente está falando aqui da articulação, que é um eixo, o atendimento, que é um eixo, mas a formação também. É preciso conhecer para que a gente incida nesse estado que precisa nos atender. E a gente percebeu logo que precisava trabalhar muito com formação. Sobre
diversas coisas, gênero, diversidade, muitas coisas, tal. Então eu tenho direito? Opa, você tem direito, é assim, assim, você precisa disso. Então eles abriam a nossa mente. A partir da arte, da cultura, acaba sendo um processo que a gente tem mais facilidade para chegar neles, né? É muito legal de ver como essa relação com as atividades culturais mexe, né, com a garotada. O Eureka é um bloco de carnaval protesto que já existe há 26 anos, com a ideia de divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também a metodologia dele é o que proporciona esse debate, né? Então, a partir das formações, dos encontros que a gente faz, tirada de tema. Então, a importância desse bloco para a região é a gente poder estar junto com a garotada, poder trabalhar esse processo formativo e de conscientização mesmo dos direitos deles e poder, de alguma forma, enquanto educador, poder dar elementos de como acessar esses direitos, né? Eu fiz o SEDECA como não uma coisa que vai mudar o mundo, mas uma coisa que pode pelo menos mudar a nossa comunidade. A educação, para conversar com a saúde, para entender o histórico da família, para entender o que está acontecendo lá nessa educação. Às vezes precisa do educador ali para para puxar esses ganchos. Senão viram um serviço trabalhando aqui, ou trabalhando aqui sem comunicação. E inevitavelmente acabam vendo 4 pessoas diferentes no mesmo menino. O SEDECA tá lá para ajudar a gente, se a gente precisar de um apoio com advogado, se precisar de um currículo, se precisar de ajuda para tirar documento. Então o SEDECA tá ajudando a gente desde sempre. Eu acho que o SEDECA não mudou só a minha, mas muda a vida de muitas pessoas. Tô até hoje aí, trabalhando com 3 filhas, 2 meninas e um menino, vai nascer agora. E, mano, depois que eu saí, consegui enxergar diferente, entendeu? Eu fui mal. Nós estamos falando de sentimento de pertença, de coletividade, onde a sua dor me pertence, onde a minha alegria pertence a todos. É nesse movimento que a gente procura trabalhar com os adolescentes e os jovens.